Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Mateus, capítulo 3. As roupas de João, aquele que veio anunciar o Messias, eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Vinham, confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Primeiro você precisa descobrir que é pecador. Primeiro você precisa saber que é pecador e que está separado de Deus, destinado a uma separação eterna de Deus. Porque o seu corpo vai morrer um dia, seu espírito volta para Deus, e você, a sua personalidade, vai para onde? A sua alma vai para onde? Vai ficar separada de Deus por causa do pecado. A única forma de você ser recebido por Deus é aceitando que é pecador, se arrependendo profundamente, confessando o seu pecado e aceitando o sangue de Jesus que te limpa de todo o pecado. Arrependa-se, confesse o seu pecado, entregue sua vida a Jesus e encha-se do gozo, da alegria de ser filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, tendo seu nome registrado no livro da vida no céu. Então, quando o dia da sua morte chegar, você irá diretamente para o céu, porque Jesus pagou o preço da sua entrada no céu com o seu próprio sangue. Então é preciso se arrepender e confessar. Quando João Batista viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem o arrependimento. Frutos de justiça, frutos de misericórdia e frutos de verdadeira fé. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Os fariseus se consideravam servos de Deus, eram muito consagrados a Deus, davam dízimo de tudo, jejuavam 2 dias em cada semana, jejum de 24 horas, mas eram apenas religiosos, nada fluía do seu coração, o pecado habitava no seu coração, eles tinham de se arrepender, confessar seus pecados e produzir frutos, mudar a sua vida, passar a viver uma vida correta, cheia de fé, de amor, de misericórdia e de justiça. E João continuou: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. O primeiro passo que você dá para ir para os reinos dos céus, para se tornar filho de Deus aqui na terra, é se arrepender, confessar e entregar sua vida a Jesus. É nascer de novo, nascer do alto, ter um novo nascimento como filho de Deus. O sangue de Jesus te limpa de todo pecado e Deus te adota como seu filho. Esse é o primeiro passo, mas há um segundo passo que todo cristão deve dar. Ele precisa ser batizado no Espírito Santo e com fogo. O batismo no Espírito Santo aconteceu pela primeira vez em Pentecostes. A igreja buscava a Deus de todo o coração e Deus derramou o seu Espírito. Eles começaram a falar em línguas. Naquela época eram línguas humanas, mas depois, em várias outras ocasiões, eram línguas de anjos, como ainda acontece nos dias de hoje. Línguas humanas e de anjos que o Espírito Santo pode nos dar.
Então, é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Se não foi batizado ainda com o Espírito Santo, é pela fé que você recebe esse batismo. Ele é oferecido a todo cristão, a todo cristão. Todo cristão deve dar esse segundo passo, ser batizado no Espírito Santo. No Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo dentro de si porque se converteu, mas não há plenitude do Espírito nele. O Espírito precisa vir sobre ele com o poder para que ele seja uma testemunha eficaz de Deus aqui na terra. E as outras vidas se convertam através do seu testemunho. É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo, mas ele batiza também com fogo. Com fogo. Que fogo é esse? É um fogo santificador. É um fogo purificador que não traz consigo dores. O Espírito Santo vem e te enche de dons. E o fogo que vem do próprio Jesus sobre você é para te santificar, para te purificar, para que você possa brilhar com a luz do Espírito Santo dentro de você. Muitos cristãos têm o Espírito Santo, mas a vida deles é dirigida muito mais por eles próprios do que pelo Espírito Santo. Você tem um copo, você pode encher esse copo de água ou pode estar só com um pouquinho de água no fundo dele. Muitos cristãos estão com o Espírito Santo, é só um pouquinho. Dentro do seu ser só tem um pouquinho do Espírito Santo. É ele que continua mandando. É ele que é um crente carnal que ainda vive, entende? Pela sua própria força, obedecendo aos desejos da sua própria natureza. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e sermos santificados por ele para podermos produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Cheios do seu poder, para sermos usados para operar milagres, maravilhas e proezas e curas nessa terra, para que as pessoas vejam que Deus é poderoso e se voltem para ele e se convertam. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Jesus foi batizado para dar o exemplo para você e para mim. Eu conheço algumas pessoas que já aceitaram Jesus como Salvador, mas ainda não desejaram ser batizados. Eu não sei o que está segurando essas pessoas. Você aceita Jesus e você precisa professar publicamente que o aceitou. Não é o batismo que vai te salvar. Você foi salvo pelo sangue de Jesus. Mas no batismo você vai estar testemunhando perante as pessoas e perante o reino espiritual, anjos e demônios, que você é de Deus. É de Deus. Nada mais tem a ver com Satanás e seus demônios. Eles não têm mais autoridade sobre você. E que você vive-se para fazer a vontade de Deus, não a vontade do mundo ou a vontade da sua carne. O batismo, até Jesus tomou a decisão de ser batizado, para mostrar, entende, que isso faz parte da justiça de Deus. Ele não precisava ser batizado, porque era santo, mas deu exemplo para todos nós. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Meu amado, minha amada. O ministério de Jesus só começou depois que ele foi batizado pelo Espírito Santo. Veja como é importante que nós sejamos batizados pelo Espírito Santo. Jesus viveu 30 anos aqui na terra como um ser humano, nunca pecou. Era carpinteiro junto com seu pai, como seu pai. Era um mestre em tudo, vivia uma vida santíssima, nunca pecou. Mas não começou o seu ministério. Ele só começou o seu ministério no poder do Espírito Santo.
Jesus estava aqui como ser humano, os atributos de Deus Todo-Poderoso ele deixou lá na glória. Aqui ele vivia como você e eu. Ele só podia fazer aquilo que ouviu do Pai, que aprendeu do Pai, através do Espírito do Pai, do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, batizou Jesus, entrou em Jesus, ele começou o seu ministério. É fundamental que sejamos batizados no Espírito Santo e com fogo pelo próprio Jesus Cristo.